seu capítulo de número 1, eu quero deixar para nossas vidas algumas lições da vida de alguém que tem um chamado. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 1, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensa. Amém? Glória a Deus, todos acharam? Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 1, que vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também as nossas consolações sobejam por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, os que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Amém? Pode ser. Glorificado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele tem um serviço em 2 Coríntios. Talvez pode ser maior do que o problema de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios nós vemos uma igreja imatura, uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas o mesmo apóstolo Paulo diz que, embora a igreja de Corinto tivesse grandes dons espirituais e variedade de dons espirituais, o apóstolo Paulo diz que essa igreja era uma igreja imatura e uma igreja carnal, porque embora havendo dons espirituais dentro dessa igreja, havia muita rivalidade, dissensões, inimizades, e a igreja estava rachada entre alguns líderes. Nós vemos que na primeira epístola de Paulo ele passa por esse problema. Na segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve pelo menos com 2 propósitos. Um dos maiores propósitos de 2 Coríntios é levantar uma oferta para os irmãos que estavam passando por dificuldades. E um dos segundos propósitos da segunda carta de Paulo aos Coríntios é trazer novamente a igreja à sua origem. Segundo a história, alguns mestres na igreja de Coríntios tinham desviado a atenção da igreja de Coríntios para o apóstolo Paulo. É mais ou menos isso. Alguém chegou na igreja, cativou a igreja de Corinto e fez com que a igreja desprezasse o apóstolo que fundou a igreja. Meu Deus. Por isso é que hoje, se nós fôssemos trazer uma aplicação para os nossos dias, é como os nossos pastores que cuidaram de nós, que zelaram pela nossa alma, que nos ajudaram, e chega alguém que a gente nem conhece, chega alguém que a gente nem tem conhecimento da vida, e prega bonito, fala bonito, e às vezes algumas pessoas acabam sendo cativadas por pessoas que nem conhecem. Foi o que aconteceu com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava sendo levada pelos falsos mestres, e agora o apóstolo Paulo ele sai em defesa do seu ministério. É por isso que o primeiro versículo de 2 Coríntios diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. E aqui eu quero começar a trazer algumas lições para a nossa vida. Existe a diferença de quem é chamado segundo a vontade do homem e de quem é chamado segundo a vontade de Deus. Quem é chamado segundo a vontade do homem, às vezes vive momentos de facilidade. Quem é chamado pela vontade do homem é aceito em todos os lugares. Quem é chamado pela vontade do homem é bajulado. Quem é chamado pela vontade
fáceis. Mas quem é chamado pela vontade de Deus precisa entender que quem tem chamado de Deus, quem tem vocação, quem foi escolhido, está destinado a passar por alguns sofrimentos, está destinado a passar por algumas dificuldades. Se você sofre, isso é uma marca que você tem um chamado de Deus. Quem tem chamado de Deus por vezes vai ser desprezado. Quem tem chamado de Deus por vezes vai ser esquecido. Quem tem chamado de Deus vai passar por coisas que muitas pessoas não passam. É por isso que você passa por algumas situações e se pergunta: por que é que eu tenho que passar por isso? Por que é que eu tenho que sofrer isso? Por que é que eu tenho que ouvir isso e ficar calado? É Deus dizendo: tu tem um chamado, meu filho. Tu tem um chamado, minha filha. E tu não foi chamado segundo a vontade do homem. Tu foi chamado segundo a vontade de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo era alguém rebelde. Só que em Atos 9 a Bíblia vai dizer que um resplendor de luz o cercou. E eu já disse aqui uma vez: quando Deus cerca, não tem para onde correr. Aleluia. Quando Deus cerca, não tem para onde fugir. Quando Deus cerca, não tem para onde escapar. Da mão do homem tu foge, da mão do homem tu escapa, da mão do homem você apresenta sagacidade. Mas olha só o que a palavra diz: operando eu, quem impedirá? Quem é que pode fazer escapar das minhas mãos? O apóstolo Paulo tem que chamar. E eu quero te fazer entender nessa manhã que você possui um chamado. Aleluia. E é por causa desse chamado justamente que você passa por sofrimento. É por causa da vocação que Deus tem contigo que você passa por dificuldade. É por causa que Deus te chamou que você passa por provações. Eu quero nos apresentar dois tipos de pessoas diante das provações. Diante das provações, existe aquele tipo de pessoa: vou desviar, está muito difícil. Eu vou desistir, está muito difícil. A prova está muito grande, está muito difícil. Eu não aguento, está muito difícil. Tem gente que diante da provação só sabe reclamar. Tem gente que diante da provação só sabe murmurar. Tem gente que diante da provação diz que não vale a pena servir a Deus. Tem gente que diante da aprovação diz que não vale a pena estar na igreja, diz que não vale a pena fazer parte de um departamento, diz que não vale a pena estar diante de uma mesa, diz que não vale a pena servir. Por quê? Porque ele só foca na aprovação, ele só foca na dificuldade, e ele não sabe usar as dificuldades ao seu favor. Mas existe um segundo tipo de pessoa. Tem gente que olha para a dificuldade e entende: estou sofrendo, mas é para me fazer mais forte. Estou na prova, mas é para me aperfeiçoar. Está difícil, mas Deus está me dando chamado, Deus está me dando um ministério, Deus está confirmando a vocação que tem comigo. É difícil, mas o Senhor é comigo. Estou na prova, mas Deus está comigo. Tem gente que entende que a aprovação não é para o matar. Tem gente que compreende que a aprovação é para o aperfeiçoar. Você precisa entender que diante de tudo aquilo que você passa, Deus está te dando um ministério, Deus está te dando chamada, Deus está te dando vocação, Deus está te levantando com poder, Deus está te dando unção, Deus está te dando resistência, Deus está te dando capacidade. Não é para te matar, não é para te colocar para baixo, não é para te fazer desistir, não é para te quebrar, não é para te afligir, mas é para te aperfeiçoar. Olha para mim. Ministério não nasce em seminários. Ministério não nasce em cursos de teologia. Eu gosto muito de estudar, mas eu tenho plena convicção que o ministério nasce no deserto. O ministério é forjado na provação. O ministério é forjado na dificuldade. Deus, ele usa as dificuldades para nos preparar. Deus usa as provações para nos aperfeiçoar. Deus usa as
situações difíceis da vida para nos fazer melhor. Deus está te fazendo mais crente. Olha para quem você era antigamente e olha para quem você é hoje. Se antigamente tu chutava o balde, tu murmurava, tu batia a boca, mas eu estou usando as provações para te calar, eu estou usando as provações para te moldar. Tu é um vaso, e um vaso precisa ser pisado, um vaso precisa ser moldado, um vaso precisa ser amassado, um vaso precisa ser tratado, um vaso precisa ser aperfeiçoado. Deus está usando as dificuldades ao teu favor. Aleluia. Glória. Todos nós que temos chamados, todos nós que temos vocações, precisamos entender que a gente vai sofrer. Precisamos entender que a gente vai passar por provações. E me perdoa, o Evangelho não é essa moleza que alguns pregadores anunciam por aí. O Evangelho não é essa facilidade que algumas pessoas nos dizem. Quem tem chamado vai chorar sozinho. Quem tem chamado às vezes não vai ser cumprido.